Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que me acompanham aqui no estudo do livro A Caminho da Luz. Eu espero que vocês tenham tido um ótimo dia e hoje nós vamos começar o estudo do capítulo 6, A Família Indo-Europeia. As migrações sucessivas. Se as civilizações hindu e egípcia definiram-se no mundo em breves séculos, o mesmo não aconteceu com a civilização ariana, que inicia na Europa os seus movimentos evolutivos. Somente com o escoar de muitos séculos regularizaram-se as suas migrações sucessivas através dos planaltos da Pérsia. Do Irã procederam quase todas as correntes da raça branca, que representariam mais tarde os tronos genealógicos da família indo-europeia. Conforme afirmávamos, os arianos que procuravam as nossas emoções de uma terra desconhecida eram, na sua maioria, os espíritos revoltados com as condições do seu degredo. Pouco efeitos aos mistérios religiosos que, pela força das circunstâncias, impunham uma disciplina da resignação e humildade. Não cuidaram da conservação do seu tradicionalismo na ânsia de conquistar um novo paraíso e serenarem, assim, as suas inquietações angustiosas. Diferentemente da civilização hindu e egípcia, os povos indo-europeus, eles não tinham uma cultura bem delineada, bem estabelecida. O que você quer dizer com isso, Kelly? É que quando você pensa na família ali dos hindus, você vem uma religião, vem na sua cabeça uma imagem, uma vestimenta específica, uma comida tradicional, vem uma cultura. Tudo que eles representam visualmente e culturalmente vem à sua cabeça, assim como os egípcios. Você pensa nas pirâmides, você pensa em ouro, você pensa na escravidão, você pensa... Esses povos, eles tinham cultura bem delineadas. Diferentemente do povo indo-europeu, que foram povos mais rebeldes que encarnaram aqui. Eu não sei se vocês se lembram, mas no capítulo anterior eu comentei que os arianos, eles começaram a encarnar ali na região do Ganges, mas uma parte desses arianos, eles começaram a expandir, eles migraram em direção à Europa. E a outra parte se concentrou ali no Ganges. Essa parte que migrou para a Europa eram espíritos de capela mais rebeldes, que não tinham consigo um conhecimento religioso, que para eles a religião era um método imposto, não fazia sentido. Então eles estavam revoltados com seu degredo, não entendendo isso espiritualmente. Eles reencarnaram, mas eles reencarnaram sem uma cultura específica. A ausência de notícias históricas. Aí reside a razão do escasso conhecimento dos historiadores acerca dos áreas primitivos que lançaram os marcos da civilização europeia. Caminheiros do desconhecido erraram pelas planícies e montanhas desertas, não como o povo hebreu, que guardava a palavra divina com a sua fé, mas desavorados e sem esperança, contando apenas com as próprias forças em virtude do seu caráter livre e insubmisso. É legal aqui que o Emmanuel compara os hebreus com os indo-europeus. Os hebreus também migraram, mas a grande diferença é que os hebreus, eles tinham uma fé muito grande, uma crença em Deus muito grande. E os passos dos hebreus foi fácil de ser seguidos pela história, pelos historiadores, porque aonde eles passaram tinham, gente, potes, livros, conhecimento, cultura, que falam da sua religião, da sua crença. Suas incursões entre as tribos selvagens da Europa datam de mais ou menos 10 milênios antes da vinda de Cristo. Não obstante, a humanidade localizar-lhe a marcha apenas 4.000 anos antes do grande acontecimento da Judéia.
é que, em vista de sua situação psicológica, os primitivos árias do Velho Mundo não deixaram vestígios nos domínios da fé, o único caminho daqueles tempos através do qual poderia uma raça assinalar sua passagem pela Terra. A fé, a religião, é uma parte muito importante da cultura de um povo, ainda mais esses povos mais antigos no seu começo. Porque quando eles têm uma crença, o que eles acabavam fazendo? Desenhando em paredes, fazendo potes, rituais que deixavam rastros arqueológicos para que os historiadores de hoje pudessem identificar a passagem daquela população ali naquele ambiente. Mas esses povos indo-europeus, eles estavam perdidos, eles simplesmente foram, sem crença, sem religião, sozinhos, ali só pela esperança de construir eles mesmos o paraíso. Não guardavam a história verbal de uma religião que não possuíam. Mais revoltados e enrijecidos que todos os demais companheiros exilados no orbe terrestre, suas reminiscências da vida pregressa nos planos mais elevados, qual a que haviam experimentado no da capela, traduziam-se numa revolta íntima, amargurada e dolorosa contra as determinações da ordem divina. Eles estavam muito machucados pelo seu degredo. Dentro da sua alma, eles ainda estavam machucados. Eles não entendiam. Eles eram como nós nesse período de transição, gente. Quem não tem um conhecimento espiritual não consegue entender o porquê que tem que sair da Terra e ir para outro planeta. Não entende que a sua vibração ainda está baixa, que você não vai comportar a vibração da Terra, que o seu corpo não irá resistir. Eles não conseguiam entender isso. Então, eles se revoltavam. Eles estavam revoltados e amargurados, se sentindo excluídos. Apenas muito mais tarde, com a contribuição dos milênios, os celtas retornaram ao culto divino, venerando as forças da natureza junto dos carvalhos sagrados. E os germanos iniciaram a sua devoção ao fogo, que personificava a seus olhos a potência criadora dos seres e das coisas, enquanto outros povos começaram a sacrificar vítimas e objetos aos seus numerosos deuses. Então ele falou que só depois de muitos milênios a espiritualidade começou a retomar no coração desses povos, primeiramente com os celtas, que veneravam os elementos da natureza, como Deus Sol, Deus Lua, Deus Chuva, e os germânicos, que começaram a personificar o fogo como algo sagrado. Que é, né, gente? O fogo é um símbolo do espírito, né? E os outros povos que começaram a fazer sacrifícios, usar objetos, oferendas. A grande virtude dos árias europeus. A misericórdia do Cristo, porém, jamais deixou de acompanhar esse grande povo no seu atribulado desterro. Ao influxo dos seus emissários, as massas migratórias da Ásia se dividiram em grupos diversos, que penetraram na Europa desde o Peloponeso até as vastas regiões da Rússia, onde se encontram os antepassados dos gregos, latinos, samnitas, úmbrios, gauleuses, citas, íberos, romanos, saxônios, germanos, eslavos. Essas tribos assimilaram todos os elementos encontrados em seus caminhos, impulsionando-lhes os passos nas sendas do progresso e do aperfeiçoamento. Enquanto os semitas e hindus se perderam na cristalização do orgulho religioso, as famílias arianas da Europa, embora revoltadas e endurecidas, confraternizaram com os selvagens, e nisso reside a sua maior virtude. Com a leitura desse capítulo, a gente consegue ver o quão grato Cristo é por esses povos terem se misturado com
os primatas que aqui na Terra nasceram, com os povos que aqui na Terra nasceram. Lembra que a gente estudou que pelo fato desse povo ter vindo de Capela, o DNA deles era um diferenciado e que foi dali que surgiram as primeiras raças brancas, certo? As raças nascidas aqui na Terra, elas tinham pele escura ou amarelada. Quando esses seres começam a se misturar, a ter relações sexuais com pessoas nascidas na Terra, espíritos nascidos na Terra, esse DNA começa a se misturar também, a modificar. Somos todos muito misturados e essa é a beleza de tudo, né, gente? Esses povos, aonde eles iam, eles traziam consigo toda a cultura, todo o aprendizado que eles aprendiam com outros povos também. Eles estavam ali para construir o seu próprio paraíso. Eles trouxeram a religião que eles achavam, várias tribos foram espalhadas, eles passavam por outras tribos, ali ó, eles plantam batata dessa forma, eles fazem um ritual desse jeito, aí eles pegaram ali para eles. Ó, aquela tribo aqui, vamos nos unir. E ali eles iam adquirindo mais cultura, é como... Hoje em dia, né, o que a gente faz, agora que muita gente sai do seu país, vai morar em outro país, a gente acaba se adaptando a uma outra cultura, aprende uma nova língua, e assim eles foram fazendo desde então. Assimilando os aborígenas, engendraram as premissas de todos os surtos das civilizações futuras. Nessa movimentação para o estabelecimento do novo habitat, organizaram as primeiras noções políticas da vida coletiva, elegendo cada tribo um chefe para a direção de sua vida em comum. A agricultura, as indústrias pastoris, com elas encontraram os primeiros impulsos nas estradas incertas dos que descendiam do primata europeu. Com as organizações econômicas oriundas do trato direto com o solo, deixaram perceber a lembrança de suas lutas no antigo mundo que haviam deixado. Bastou que inaugurassem na terra o senso da propriedade para que o germe da separatividade e do ciúme, da ambição e do egoísmo lhes destruísse os esforços benfazejos. As rivalidades entre as tribos na vida comum induziram-nas aos primeiros embates fratricidas. Esses povos, aonde eles iam assimilando os aborígenas, dando a eles oportunidade de crescimento igualitário, eu diria, igualitário. Eles não tratavam essas pessoas diferente deles mesmos. Diferentemente dos hindus e dos egípcios que com aquela rigidez espiritual deles acabavam se achando superiores e não ensinando propriamente aquele povo que nasceu aqui na Terra. Gente, nós aprendemos com o bem e com o mal, certo? O povo ali que nasceu, o povo terráqueo, que nasceu, que cresceu, que evoluiu ali nas regiões da Índia e na região do Egito, é claro que eles evoluíram com a sabedoria deles. Eles formaram sociedades, eles passaram conhecimento de espiritualidade, mas aquilo poderia ter sido muito melhor para aqueles povos. Se eles tivessem agregado aqueles povos para dentro de casa, não tratando-os como eles e eu, e sim como nós. Diferentemente dos indo-europeus, né? Só que com o crescimento, porque eles agregavam todos esses aborígenas, eles tiveram esse boom populacional. Com esse crescimento populacional foram surgindo as primeiras estruturas políticas, que era a nomeação de chefes, de tribo. Depois eles foram se organizando, a agricultura foi se desenvolvendo, o sistema de trocas foram se desenvolvendo. E quando o senso da propriedade começou a se aflorar nesses povos,
eles trouxeram daí aquele germe da separatividade que eles tinham lá em Capela, que é o que os trouxeram para cá, né? O ciúme, a ambição, a inveja, o controle, eles trouxeram tudo isso. E a partir daí eles começaram a entrar em guerras, a se matarem por causa de propriedade, por causa de dinheiro. A história que a gente já sabe, né, gente? O Mediterrâneo e o Mar do Norte. Por essa época, novos fenômenos geológicos abalam a vida do globo. Precisava Jesus estabelecer as linhas definitivas da grande civilização, cujos primórdios se levantavam. E dessas convulsões físicas do orbe surgem renovações que definem o Mediterrâneo e o Mar do Norte, fixando-se os limites da ação daqueles núcleos de operários da evolução coletiva. Aqui ele só relata que a Terra ela ainda estava passando pelo seu processo de evolução, certo? Eu acredito que naquela região do Mediterrâneo e do Mar do Norte ainda tínhamos muitos terremotos, muitos vulcões, as fronteiras ainda não estavam bem delimitadas. Jesus, vendo isso e vendo que aquele povo estava migrando para lá, sentiu a necessidade de dar àquele povo um lugar para que eles pudessem se espalhar, se crescer, evoluir. O Cristo sabia valorizar a atividade da família indo-europeia, que se era a mais revoltada contra os desígnios do alto, era também a única que confraternizava com o selvagem, aperfeiçoando-lhes os caracteres raciais, sem esmorecer na ação construtiva das oficinas do porvir. Aqui, gente, mais uma prova de que Jesus estava muito agradecido pelo fato desse povo indo-europeu terem se confraternizado com os povos aborígenas daqui. Porque isso deu um avanço muito grande no nosso DNA, na nossa evolução corporal, na nossa evolução física. Através dos milênios, aliviou-lhe os pesares no caminho sobrecarregado de lutas e dores tenazes. Assim, enviou-lhe emissários em todas as circunstâncias, atendendo-lhes os secretos apelos do coração, no labor educativo das tribos primitivas do continente. Suavizou-lhe a revolta e a amargura, ajudando a reconstruir o tempo da fé, na esteira das gerações. Nos bosques da Armórica, os celtas antigos levantaram os altares da crença entre as árvores sagradas da natureza. Doces revelações espirituais caem na alma desse povo místico e operoso, que muito antes dos saxões povoou as terras da Grã-Bretanha. A reencarnação de numerosos auxiliares do mestre em seus labores divinos opera uma nova fase de evolução no seio da família indo-europeia, já caracterizada pelas mais diversas expressões raciais. Enquanto os germanos criam novas modalidades de progresso, o Lácio se ergue na Itália central entre a Etúria e a Campânia. A Grécia se povoa de mestres e cantores, e todo o Mediterrâneo oriental envolve com o uso da escrita, adquirindo na convizinhança das civilizações mais avançadas. Aonde uma luz nasce, outras ao redor vão nascendo, né? Apesar desses povos estarem divididos em tribos, quando um povo cresce, ele acaba influenciando o outro. E vários povos foram crescendo. A escrita nasceu, a arte, e a interpretação entre povos dessa cultura, de culturas, pode até ser diferenciada, mas a base do conhecimento ela se espalha. Os nórdicos e os mediterrânicos. O fenômeno das trocas e os primeiros impulsos comerciais levantam, todavia, longa série de barreiras entre as relações desses povos. De um lado estavam os nórdicos e do outro permaneciam os mediterrânicos.
em luta acérrima e constante. A rivalidade acende nessas duas facções os fogos da guerra sob os céus tranquilos do velho mundo. Uns e outros empunham as armas primitivas para as lutas de extermínio e destruição das hostes inimigas. E a linha divisória dos litigantes se alonga justamente no local onde hoje se traçam os limites da França e da Alemanha contemporâneas. Eu vou estar mostrando um videozinho sobre o Google Maps, mostrando para vocês onde que fica o Mediterrâneo e o Mar Norte, para vocês terem uma ideia de localização do que o Emmanuel está falando. Quando eu estiver mostrando, presta atenção onde fica a Alemanha ali, a França, que foi ali que tiveram muitas guerras, que era o meio, né? Era um ponto de encontro entre aquele povo que estava vindo do Mediterrâneo, que é do sul, e aquele povo do norte, que representa a Grã-Bretanha, e os povos mais brancos, né? Porque ali naquela região é mais frio. Ali na região do Mediterrâneo é mais quente. Então, a cor da pele era diferente, a cultura era diferenciada. Estamos aqui no Google Maps. Eu só queria dar uma direção para vocês de onde fica o Mar Morto e o Mar Mediterrâneo. Como vocês podem ver, aqui é o nosso Brasil. E eu estou aqui, lá do outro lado. Temos aqui o continente africano e o continente europeu. Quando os povos começaram a migrar, os povos indo-europeus, eles começaram a migrar ao redor dessa região, que é o Mar Mediterrâneo. O Mar Mediterrâneo é composto por vários países, vários países cercam o Mar Mediterrâneo, como o Líbano, o Egito, a Líbia, Tunísia, Argélia, Itália, Grécia, França, Espanha. Então, e aqui é o canal do Gibraltar, né? Então, esses povos, eles subiram aqui e começaram a popular essas regiões aqui. Outra parte do povo continuou explorando o continente, continuaram indo para cima, até chegar aqui na região do Mar Norte, onde nós encontramos os Países Baixos, a Bélgica, Dinamarca, o Reino Unido, que não é a Inglaterra, o Reino Unido, a Inglaterra é só parte do Reino Unido, tá? E eles foram se espalhando nessa região da Europa. A Alemanha aqui, olha. É isso então, é só para dar uma direção para vocês. É como se explica essa intensidade de aversão racial entre as duas nações, contatadas entre as mais progressistas e operosas do planeta. Tal situação psicológica entre ambas haveria tornar-se em fatalidade histórica, oriunda dos atritos entre o germanismo e a latinidade, nas épocas primitivas. O que se não justifica, porém, é a perpetuação dessas animosidades no curso do tempo, pelo que se impõe como imperativo constante a concentração de todos os pensamentos no objetivo da fraternidade geral. A rivalidade entre esse povo latino, que é o povo mais do Mediterrâneo, e o povo nórdico, era tão grande, começou por causa de briga de terra, comércio, troca, propriedade, e aquilo se intensificou tanto que eles criaram essa aversão racial. Eles começaram a olhar para o outro e achar diferenças entre eles, raciais. Porque ele odiava tanto o próximo que ele não queria se parecer com aquele inimigo. E nós seguimos com isso até hoje. É o que o Emmanuel fala, não se explica. Apesar daquilo ter sido uma fatalidade histórica,
não justifica o fato da gente ainda manter esses costumes, essas crenças limitantes dentro da nossa sociedade. Origem do racionalismo. Os arianos da Europa, como ficou esclarecido, não possuíram grandes ascendentes religiosos na sua formação primitiva, em vista do senso prático que os caracterizou nos primeiros tempos de sua organização. O racionalismo de suas concepções, a tendência para ciências positivas e o amor pela hegemonia e liberdade são, dessa maneira, elucidados dentro da análise dos seus primórdios. Eles nunca tiveram uma religião bem definida, certo? Mas eles, desde o início, foram povos que estavam procurando por liberdade, pela construção do seu próprio paraíso. Povos muito práticos. Isso abriu portas para o conhecimento racional. Em matéria de religião, quase todos os seus passos foram orientados pelos povos semitas e hindus, mas pelo cultivo da razão puderam aperfeiçoar a ciência até as culminâncias das conquistas modernas. O mundo, se muitas vezes perdeu com as suas inquietações e com as suas lutas renovadoras, muito lhe deve pela colaboração decidida e sincera no labor do pensamento, e todas as épocas e períodos evolutivos. Em matéria de religião, a maioria do conhecimento religioso que eles trouxeram vieram dos semitas e dos hindus, que eram povos arianos que encarnaram primeiramente ali com os hindus, certo? Mas eles, pelo cultivo da razão, eles aperfeiçoaram a ciência. E apesar da gente sofrer muito por causa das suas inquietações, das suas guerras, dessa luta de propriedade, a luta pelo poder, nós devemos muito a esses povos o fato de nós termos evoluído muito na parte científica, na ciência. Advertência do Cristo. A sua confraternização com os terrícolas primários encontrados no seu caminho constitui uma dívida sagrada da humanidade para com seus labores planetários. O Senhor da semeadura e da seara não lhe desconhece essa grande virtude, e é por isso que as exortações de toda a natureza são por eles enviadas do alto. Nos tempos que correm, as nações europeias, a fim de que se preservem no extermínio e da sua destruição terrestre, arrancando-as do primitivismo para um elevado nível de aperfeiçoamento nos grandes trabalhos construtivos da evolução global. Se erraram muito, foram igualmente muito sinceras, porque a sua inquietação era por levantar um novo paraíso para si mesmas e para os homens terrestres, com cujas famílias fraternizavam-se desde o princípio. Faltaram-lhe os valores espirituais de uma perfeita base religiosa, situação essa para a qual concorreram inegavelmente na utilização do livre-arbítrio. Mas o Cristo, nas dolorosas transições desse século, há de amparar-lhes as expressões mais dignas e mais puras, espiritualmente falando e no momento psicológico das grandes transformações. O fruto de suas atividades fecundas há de ser aproveitado com a semente nova para a civilização do porvir. Nós devemos muito a essa população, gente, por causa da inquietação deles, que não é culpa de ninguém, tá? Não tem um culpado. Mas eles não seguiram uma religião também, ou um conhecimento espiritual, usando o seu livre-arbítrio. Eles não quiseram aceitar. Como muitos de nós hoje. Tem gente que não acredita e não adianta você forçar, gente. E tudo bem. Cada um tem o seu tempo. E com esses povos não foi diferente. Mas apesar de todas essas guerras, tudo que a gente encontra, essa ganância, essa dominância desses povos, terem sido aspectos muito negativos, a gente não pode esquecer também que eles não fizeram isso de caso pensado. Eles fizeram isso de coração,
com sinceridade, pensando sempre no melhor, numa expansão, na construção do paraíso para si e para aqueles povos que eles agregaram, que agora fazia parte da sua família. Cristo nunca os abandonou. Sempre está enviando emissários de luz para que esses povos eles cresçam espiritualmente também. Ciência e espiritualidade não são duas coisas separadas, elas são uma coisa só. Nós precisamos desenvolver o nosso racionalismo, como também precisamos desenvolver a nossa espiritualidade. Um não está em equilíbrio sem o outro. E agora a missão maior desses povos é se espiritualizar, porque eles são totalmente abertos já. Nós, como sociedade Western Society, a gente já está bem adaptado ao conhecimento científico. Nós acreditamos na ciência. O que falta é nós desenvolvermos o nosso conhecimento espiritual. Eu falo deles assim, gente, mas eles somos nós. Porque aquele povo europeu é o mesmo povo que colonizou o Brasil. Eles saíram daquela região e continuaram expandindo para cá, para as Américas. E somos partes deles. Então, essas lições aqui do povo indo-europeu, elas fazem parte da nossa história também. Bom, gente, eu deixo com vocês essa reflexão. Como sempre, eu sempre deixo um videozinho para resumir, para dar para ajudar com as imagens. Eu fiz isso aqui. E espero que vocês gostem. Tenham uma ótima semana. Guardo vocês no coração e muito obrigada mais uma vez por estar assistindo esse vídeo. Por favor, deixem o seu like, subscribe e aperte o sininho para quando eu colocar vídeo. Eu tô tentando gravar um por dia, menos no sábado e domingo. Tenho que descansar. Mas eu tô tentando colocar um por dia até acabar esse livro, tá bom? Beijo. Olá, seja bem-vindo ao canal The Inner M. Hoje, vamos mergulhar em mais um capítulo do livro A Caminho da Luz, ditado pelo Espírito Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. O tema de hoje é a família indo-europeia e sua profunda missão espiritual no planeta Terra. Diferente das civilizações hindu e egípcia, que floresceram rapidamente, os povos arianos levaram séculos em longas migrações para formar a base das civilizações europeias. Esses espíritos eram, em sua maioria, revoltados com o degredo na Terra, buscando um novo paraíso, sem vínculo com tradições religiosas. Por isso, não deixaram muitos registros espirituais nos primeiros milênios. Eram errantes, livres e movidos pelo instinto e pela razão. Suas incursões datam de até 10.000 anos antes de Cristo, mas só foram reconhecidos historicamente 4.000 anos antes da era cristã. Ainda assim, sua maior virtude foi a capacidade de se confraternizar com os povos primitivos, assimilando culturas e ensinando ao mesmo tempo que aprendiam. Dessa união nasceram os fundamentos de civilizações futuras: a agricultura, a propriedade, os chefes tribais e as primeiras ideias de vida política. Sob orientação do Cristo, esse grupo espiritual espalhou-se por toda a Europa da Grécia à Rússia, originando povos como celtas latinos, saxões germanos e eslavos. Mesmo endurecidos, esses povos foram guiados por emissários espirituais para reerguer a fé e desenvolver o pensamento racional. Da veneração ao fogo pelos germanos à espiritualidade dos celtas, entre os carvalhos sagrados, surgiu uma nova religiosidade, mais prática, menos dogmática, mas ainda conectada à força criadora do universo. Foi com os indo-europeus que o racionalismo e o amor pela liberdade ganharam força.
Eles não tinham uma base espiritual sólida no início, mas seu senso prático e mentalidade científica permitiram grandes avanços nas ciências, artes e política, uma contribuição essencial para a evolução planetária. Emmanuel destaca que, embora tenham errado, sua sinceridade e desejo de reconstrução fizeram desses povos instrumentos valiosos do progresso. O Cristo continua enviando advertências e amparo espiritual para que suas nações não se percam no orgulho e na destruição, mas sigam contribuindo com a nova era de fraternidade. A missão espiritual da família indo-europeia é um lembrete de que até mesmo os mais endurecidos podem ser instrumentos de luz, quando guiados pelo amor e pela sabedoria divina. Gostou do vídeo? Então, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal The Inner Am para acompanhar os próximos capítulos do nosso estudo de A Caminho da Luz.